Meus amores, é uma boa tarde. Eu vou soltar o vídeo aqui. Eu prometi soltar um versículo pra vocês de manhã, né? Mas eu acabei desmarcando. Mas eu me lembrei da parábola que eu ia soltar de manhã. Eu vou soltar ela novamente. Agora deixa eu encontrar, né? Vai ser bem rapidinho, meus amores. Não vai custar não. Vai ser bem rapidinho. Meus amores, uma boa tarde, eu amo vocês, Cristo ama vocês, o Messias ama vocês, o Iau ama vocês, e o Iau chama vocês o que? O reconciliamento. Principalmente o povo de Israel, o povo de Israel, o Iau chama vocês o que? Ao conserto. Ele chama o que? Vocês o arrependimento, não só vocês, como toda a humanidade, ele chama o que? Ao conserto, antes da vinda dele. Entendeu? Para que vocês não fiquem, porque ele vai livrar um povo de uma grande tribulação. Israel, se apega com o Iau, se apega com o teu Salvador, com o teu Redentor, o dono de toda a terra, que fez toda a terra, se apega a ele, entendeu? Se apega a ele. Eu vou procurar aqui. Se vocês lessem a Bíblia e vocês entendiam, lessem mesmo, mas também Deus disse que no final dos tempos, Deus disse que ia dar um entendimento a todo mundo, né? Então, muitas pessoas também estão tendo entendimento das Santas Escrituras e estão vendo que tudo que está escrito está se cumprindo e mais algo. Muitas coisas que estavam ocultas aos olhos de vocês, o entendimento de vocês foram abertos agora. É só vocês vigiar. Povo de Israel, alerta, alerta. Que vocês vão enfrentar, o que vocês vão enfrentar após a segunda vinda do Messias. O Messias vai vir pela segunda vez já. Aqui na Bíblia está dizendo que ele vem pela terceira vez. A segunda e a terceira vez. Que é quando vocês vão clamar por ele no final do seu dia. Não façam isso não, clama logo por ele. Não vai sofrer não. Já chega o tempo que vocês já sofreram. Mais de 2000 séculos, sei lá como é que chama, né? Então, mais de desse horror de tempo que vocês sofreram. Vocês não se exemplaram ainda não. É direto na P e não aprende não. Se exempla. O nosso rei é o Iau, é o que vai reinar no trono de Davi, a geração dele, entendeu? Lá no livro do Apocalipse está dizendo. Em outras fundações, vocês são tão apegados no Antigo Testamento e vocês não baseiam nem o Novo Testamento no Velho Testamento. Porque se vocês baseassem, vocês entendiam muitas coisas. Muitas coisas ia ser aberto o entendimento de vocês. Se vocês soubessem que o primeiro homem, Adão, era Deus. Mas como assim? Não foi Deus que fez o homem? Sim, Deus. Meus amores, Deus não soprou em Adão. Então, aquele sopro de vida foi o espírito dele que entrou em Adão, entendeu? Não é porque as pessoas não entendem. Vê com os filhos de. Como é o nome dela? Deu um brancão. Os filhos de Eva tratava, e ela falou: o Senhor me concedeu um filho. Foi Deus que concedeu um filho a ela. O Senhor, porque ela, prestei atenção que esse povo, né, que tem Deus sobre nós, né, ele respeita muito ele, entendeu? Olha o jeito que Sara tratava Abraão, né? Sara chamava ele de Senhor. Por isso que, Deus diz que ele é Deus, ele é pai de todos. Deus é Deus de todos e pai é pai de todos. Eu já até li esse versículo, depois solto aqui pra vocês. Porque eu falando assim, eu engancho tudo, entendeu? E é porque eu leio várias vezes, né? Mas bora lá. O povo diz, vocês alertam. O Messias já tá vindo pela segunda vez. Vocês vão querer mais sofrimento? Porque todas as pessoas que ele envia pra vocês, vocês matam, vocês não aceitam as palavras. Meus amores, eu intercedo pelo mundo inteiro. Mas por vocês eu intercedo também com o meu amor, com o meu carinho. Sabe por quê? Porque aí que nasceu meu grande amor, o amado da minha alma, como tem escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Foi aí que nasceu, foi aí que veio salvação para toda a humanidade, né? Então, é sobre os trabalhos. Deixa eu procurar aqui para ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu vou soltar. Se eu não encontrar, vamos passar para outra, né, o jeito. Mas eu vou procurando aqui, né? Devagarzinho, vai que eu encontro. Encontrei, bora lá?
É Mateus 20. Mateus 20. Vou começar em Mateus 1. Mateus 20, vou começar no versículo 1, entendeu? Por quê? Porque é o que nós estamos fazendo, levando as pessoas ao convite das festas das bodas do Cordeiro. E também ao convite da ceia. Daquele tempo que Cristo fez o sacrifício, até no dia de hoje, ele está assim, o quê? Sem tocar em vinho. Ele vai começar a tocar em vinho agora, depois que cancelar o sacrifício dele. Não, cancelou o sacrifício dele, aí ele vai começar a beber, entendeu? Ele vai cear, né? Glória a Deus. Estarei do lado dele, né, Glória? O importante é estar do lado do grande amor, né? O Iau da minha vida. Que eu entreguei a minha vida, entreguei a minha alma, o meu espírito nas mãos dele, entendeu? Tudo é dele, né? É corpo, alma e espírito, tudo dele. Bora lá? Versículo 1. Mesmo eu vou só falar algum sonho no comecinho desse versículo, porque desde ontem o Iau, ele tá direto me incomodando. Eu fui pra igreja, não é questão dele tá me incomodando, ele tá pedindo pra me soltar. Por quê? Porque cada dia que se passa, eu vejo que se aproxima mais da vinda dele, né? Da segunda vinda do Iau. Então, e o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? É tempo de arrependimento, é tempo de transformação de vida. Deixa eu ler aqui pra... deixa eu soltar logo o sonho. Eu tô tão empolgada, né? Agora de tarde eu tive uma alegria, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Deus de Israel, glória ao Iau de Israel, que é o meu Redentor, entendeu? Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha, meus amores, a vinha é o mundo inteiro. Ele vai estar procurando que trabalhadores, pessoas para levar o ID dele, o evangelho dele aos 4 cantos da terra, né? Nós não pode sair, mas nós pode se manifestar em outros cantos, só através da internet, né? E ele me mostrou que ia estar comigo até o final, até o último dia. Então, meus amores, é muito maravilhoso, né? Um homem que morreu ele morreu e ressuscitou no 3º dia, né? Há milhares de anos atrás, ele apareceu para mim. Foi um prazer medonho, um privilégio medonho que eu tive de ter conhecido o meu Salvador, o dono da minha alma, o dono do meu corpo, o dono do meu espírito. Foi um prazer, entendeu? E ele apareceu para mim, ele é um grande homem, um grande rei. E eu ainda vi a coroa que o povo de Israel, quando eu assisto, eu começo a chorar, quando eu vejo aquelas cenas. O povo de Israel colocaram a coroa de espinho na cabeça do meu rei, de Iau. E eu querendo beijar os pés dele, vocês estiveram maltratando ele. Até nos tempos de hoje ainda estão maltratando ele. Povo de Israel, vocês se voltam para o seu Criador. Ei, o Iau é o teu Criador. Muitas vezes ele deu dica para vocês. Sempre ele deu dica para vocês quando ele estava no meio de vocês. Acorda. Povo de Israel, é tempo de vocês renunciar. É tempo de vocês se voltarem para ele. Bora lá? Versículo encerrei, vou para o versículo 2. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo pela da hora terceira, viu outro que estava ansioso na praça, e disse-lhe: ide vós também para a minha vinha, e dai vós o que for justo. Glória a Deus. E eles foram, glória a Deus, saindo outra vez perto da perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora indicionar, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhe: por que estáis ansioso todos os dias? Glória a Deus.
Eu estou ansiosa pela vinda do Messias. Igual o povo de Israel, eu estou ansiosa pela vinda dele. Mas ele disse que eu parasse com isso, né? Tem que deixar ele vir no dia certo. Glória a Deus. Povo de Israel, você se alerte. O Messias já está vindo. Haja arrependimento, porque o que foi feito, então vocês sabem que na Santa Escritura, que é por ó, lá no livro de Êxodo, né? O que as pessoas cometem na terceira e na quarta geração. Então, se tá certo que já passou muito, né? Mas então, haja arrependimento, vocês não endureçam o coração, não. O rei de vocês, que vai sentar no trono, então, ele chama vocês o reconciliamento, é sinal porque ele ama e é sinal que ele se lembra da aliança, né? Da aliança ele nunca esqueceu. Mas que passe o que é a raiva dele. O que ele não tem raiva, não? Pra mim ele é só amor, né? Pra vocês também, que se não fosse, né? Vocês estão na P porque vocês não clamam por ele, entendeu? Bora lá, continuando aqui. Diz eles, porque ninguém nos assalariou. Eu faço tudo, é por amor a ele, não cobro nada, entendeu? Diz-lhe ele, ide vós também para a minha e recebei o que foi justo, glória a Deus. Aí as pessoas pensam, eu vou trabalhar para Jesus, eu não vou ter nada que não sei o quê. Meu Deus do céu, o povo incrédulo, né? Ele é o dono da prata e o dono do ouro, glória a Deus. E aproximando-se a noite, diz o Senhor. Você está vendo? Olha o nome que ele usou aqui, diz o Senhor. Esse Senhor aqui é o mesmo Senhor lá do livro de Gênesis. Logo no início, quando foi o primeiro versículo de Gênesis, ele se pronunciou como Deus, como só um. Depois ele se pronunciou como dois, o Senhor Deus. Então, por isso que ele disse, eu sou o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, porque Deus é a alma, é a alma e o espírito, né? Então, e depois ele se fez verbo, né? Que foi o que? Ele habitou entre nós, pegou o nosso corpo. Então, meus amores, vocês não entendem? Glória a Deus, entende as Santas Escrituras, para que abra mais os olhos de vocês. O Deus de Israel habitou no meio do povo dele, foi tão humilhado. E eles almejaram tanto, por que não reconheceram o nosso Deus? Que é um ser humano que tem a prosperidade de ressuscitar uma pessoa que já está dormindo. Ninguém tem essa condição. Se não for o que? Enviado por Deus. E ele era o próprio Deus encarnado que no verbo. Entendeu? Porque ele era filho de Maria, o que é que tem? Ele tinha que vir por uma mulher, com certeza. Entendeu? E ela foi o quê? Uma mulher bendita, porque e eu amo Maria. Muitas pessoas pensam que eu falo sobre a idolatria, sobre ela, mas as pessoas pensam que eu odeio ela, não odeio ela, não. Eu amo ela. Eu a amo Maria, a mãe do Iau, né? A dor que ela não sentiu vendo ele sendo crucificado, né? Eu não queria passar por isso, não, né? É uma dor cruel. Então, mas, meus amores, isso não me dá o direito de eu chegar a idolatrar ela, não. Eu tenho de amar ela, sim, porque ela é uma mulher bendita entre as mulheres, entendeu? E teve do lado dela um grande filho, um grande homem. Então, e digno de quê? De salvar a alma dela, né? Glória a Deus. Então, assim, meus amores, aqui em várias partes das Santas Escrituras eu vi que Adão não foi o pecador. A morte veio pelo Adão, porque se o Adão não tivesse comido, não tinha acontecido, né? Mas Adão comeu para poder que ela não morresse só, porque na hora que ela comeu, ela morreu, porque ela desobedeceu. Foi só desobediência. Ela comeu, ela desobedeceu, ela morreu. Como era que ela ia trazer a salvação para a humanidade todinha que ela ia colocar no mundo? Ele tinha que interferir. E foi isso que ele fez, ele interferiu. Ele interferiu, salvou a alma dela e ainda salvou milhares de almas, milhares de pessoas. É só se vocês entenderem as Santas Escrituras. Por isso, meus amores, eu vou só ler meus amores, vai lendo, vai encaixando tudinho, entendeu? O povo morre de medo do livro de Apocalipse. Eu já entendi o livro de Apocalipse todinho, entendeu? Eu sei quem é a Babilônia, que eu já expliquei várias vezes para vocês, que a Babilônia é um templo católico. E vi que também que é um templo que Deus amava logo no início, mas ele se corrompeu, ele quebrou uma aliança, ainda transgrediu a lei. E vocês sabem disso.
tô nem aí se vocês me odeiam, não, mas as verdades eu tenho que dizer. Quem dera, se vocês se arrependessem, se vocês voltassem a escutar essa voz do Iau de vocês, né? Aí pronto, meus amores, olha aí, a destruição que ia ter ia ser poupada. Porque se vocês se arrependessem, tinha que ter transformação. Então, primeiro, mas não está escrito, não tem que acontecer sim, mas se haver arrependimento, ó, aquela cidade que Jonas pregava para ela, aquela cidade ali, aquela cidade que estava condenada à morte, todo mundo, até os animais iam morrer por causa do pecado. Mas o profeta, né, o profeta disse assim, eu não vou para lá não, eu vou para outro canto, menos para lá, porque o pessoal lá é horrível, o pessoal vão querer me matar. E então, assim, e o que foi que aconteceu? Ele teimou contra Deus, Deus disse, vai, salva aquele povo. Ele disse, não vou não, eu tô é com medo dele. E é verdade, às vezes a gente tem medo mesmo de falar as verdades para as pessoas, entendeu? Mas o que? Se a gente abrir a boca e a gente falar, quantas almas pode se salvar através do que eu tô falando com vocês? Cristo apareceu, Cristo não, é Cristo. O Iau, Cristo, apareceu para mim, o Messias apareceu para mim dizendo que eu fosse no templo católico e falasse para eles toda a verdade. E eu tô falando para vocês toda a verdade nas Santas Escrituras, nas telas do telefone, entendeu? Para que quem dera se vocês escutassem, quem dera se vocês se arrependessem. Quantas almas vocês não salvariam pro reino do céu? Aí dentro, o diabo ia ficar com ódio de você, mas o diabo ia odiar vocês muito. E vocês ainda salvavam a alma de vocês. Os padres, sacerdotes, os crentes também, tem muito crente, os católicos e os evangélicos. Os evangélicos tem muitas pessoas também, tem muitos pastores que estão em cima do altar, que fosse por Deus, Deus já tinha tirado, porque Deus tem misericórdia. Como Deus já andou limpando o altar. Já andou limpando também onde os padres ficam. Por causa de quê? Porque tem pecado, entendeu? Tem pecado. Quem dera se vocês obedecessem, quem dera. Meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Bora pra cá. Tem hora que eu fico branca, né? Glória a Deus. Será que eu já tô partindo dessa terra perto do meu grande irmão? Não, que ele me mostrou com ele no arrebatamento, aí eu confio nele. Isso aí é só a luz, meus amores, é só a luz. Mas mesmo assim, tu fica vermelha, tem hora que tu fica assim mesmo. Glória a Deus. Bora lá? Ó, deixa eu continuar aqui. Meus amores, eu falo assim, para que vocês não fiquem com muita raiva de mim, porque, ó, se vocês odiaram o Iau, que ele é Deus, se vocês odiaram ele, avalie eu, né? Entendeu? Mas continuando aqui, ó. E chegando os... Peraí, deixa eu começar aqui. E aproximando-se a noite, disse o Senhor, o da vinha aos seus mordomos, a seus mordomos. Mordomos somos nós que prega a palavra de Deus, presta atenção. Eu tô explicando nada errado, não, tô explicando tudo certo. Cadê o nome? Cadê o nome? Glória a Deus, cadê Jesus? É porque eu tiro a vista, né? Eu já perdo. Pronto, aqui, mordomo. Chamar os trabalhadores e... Não, peraí, mas eu já errei. Vocês me perdoem, eu errei. O mordomo é os anjos, né? Eu acho que seja, né? Porque ele manda chamar os trabalhadores. Trabalhadores somos nós que leva a palavra de Deus pregando. Meus amores, eu falei errado, mas eu já tô corrigindo, viu? Mordomo é como se fosse os anjos. Trabalhadores somos nós que leva a palavra de Deus. Presta atenção, ó. E aproximando-se a nona... Peraí. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha aos seus mordomos, chamai os trabalhadores e paga-lhe o jornal. Você está vendo? Naquele tempo, lá naquele tempo antigo, falava que era jornal. O que está aparecendo para vocês nas internet. Entendeu aí, meus amores? Como não é brincadeira, paga o jornal, ó. Paga-lhe o jornal, começando pelo derradeiro até os primeiros. Meus amores, começando pelos derradeiros, é os últimos, os últimos antes da consumação dos séculos, né? Não, antes da consumação desse mundo, né? Para deixar mais explícito, né? Assim. Então, assim, começando os primeiros são os que? Os discípulos. Aí vai até chegar em nós, entendeu? Cristo tem muitas pessoas que fazem isso pra ele, né? Você vai prestar atenção, galera. Os
pastores, os padres é porque estão corrompidos, né? Mas quem dera se eles se arrependessem. Porque, meus amores, um canto que essas pessoas têm para reinar por desobediência é um canto terrível. Nem eles mesmos almejam. E eles mesmos estão indo para lá. Quem dera se eles ouvissem o Iau. E vocês sabem que o nome dele é esse. Vocês sabem que foi mudado. É só vocês ir lá no livro de... Quando eu terminar que eu solto para vocês, tá bom? Eu gosto de ler para vocês. Digo o livro, digo o versículo, mostrando para vocês, entendeu? Deixa eu terminar aqui que eu vou para lá, mas vocês. Sim, eu já terminei esse. Começa a pagar pelo derradeiro até aos primeiros. Glória a Deus. Ah, não. Começa de nós, né? Até os primeiros. Os primeiros foram os discípulos, como eu já expliquei a vocês, né? E chegando os que tinha ido perto da hora da hora décima, receberam um dinheiro cada um. Você está vendo aí? Quem já está bem pertinho do arrebatamento, que começa a fazer alguma coisa pelo reino do céu, vocês também vão receber, entendeu? Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receber um dinheiro cada um. Meus amores, isso aqui eu entendo. Tem povo daquele de Jesus, discípulo, né? Daquele tempo, né? Daquele povo, né? Tem pessoas que vão exigir a ele, porque eles trabalharam e eles perderam, eles trabalharam mais, né? Porque passaram muito tempo. E nós trabalhamos, vocês vão entender agora, que nós vamos trabalhar bem pouquinho tempo, porque nós já estamos aqui no final do livro do Apocalipse. Já estamos no final do povo na face da terra. Entendeu? Vendo, porém, os primeiros, cuidando que havia de receber mais do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Você está vendo? Ainda vão viver reclamando. Meus amores, olha, o que eu tenho para dizer para vocês. Meus amores, se ele vai me dar alguma coisa, ele me dando só a salvação da minha alma, me resgatando do abismo, para mim já tá tudo pago, entendeu? Já tá tudo pago. A minha salvação da minha alma já é o bastante, entendeu? Para vocês entenderem, meus amores. Meus amores, ó, não tem ninguém que nos tire do lago de fogo e também da fornalha de fogo, né? Então, assim, nós se livrando disso já é o bastante. Nada compra o que? Nada paga o que ele fez por nós, entendeu? Continuando aqui. Eu não gosto porque eu fico mudando de cor, né? Mas olha aí, olha. Mas bora lá, né? E recebendo murmuravam contra o pai de família, dizendo, este dirá derradeiro, trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Meu nome é fadiga e a calma do dia. Glória a Deus. Os discípulos eles passaram aqui muito perrengue mesmo. O que eu vejo que eles passaram aqui é muita coisa mesmo, né? Mas meu grande amor, ele não é injusto não, ele é justo, entendeu? O versículo 13, mas ele respondeu, disse a um deles, amigo, não te faço agravo? Não sou justo? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Você está vendo? Já foi certo isso. Não tinha por onde eles estar reclamando. Meus amores, não precisa me dar nada. Basta a minha salvação.
já é o bastante, entendeu? Meus amores, muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade que nós temos hoje aqui na face da terra, de escolher estar caminhando com Jesus, de estar caminhando com Yahweh, de permanecer em Cristo e viver para um dia quando saísse daqui direto para o céu. Tem pessoas que estão no abismo que ela queria a oportunidade que vocês têm aqui na face da terra. E vocês o que? Vocês jogar fora. De repente a morte chega na porta. Ninguém sabe qual dia que vai morrer. De repente a morte chega. Essas pessoas saem dessa terra sem estar com o nome no livro do Cordeiro, sem ter acolhido a salvação da própria alma de vocês, sem arrependimento. Vai direto para onde o inimigo de nossas almas está, que é o inimigo de Deus. O que é que eles vão fazer com vocês? Não sei não, maltratar. Se ele queria ser mais do que Deus, queria, né? Avalie um ser humano, né? Avalie uma alma de nós, né? Então, é porque vocês não raciocinam. Bora pra cá, ó. Amigo, não te faço agravo, não ajustei tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Meus amores, Cristo faz, o Iau, né? O Iau faz, Cristo, o Iau, né? Faz o que ele quer, entendeu? Porque ele é rei, meus amores, ele é rei. Nem assim mesmo as pessoas entendem, né? Glória a Deus. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Glória a Deus. Versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Você está vendo? Glória a Deus, aleluia, viu? Ou é mal os teus olhos porque eu sou bom? Você está vendo? Glória a Deus. Assim eu derradeiro, assim os derradeiros serão primeiro e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Meus amores, encerrei com esse versículo. Para encerrar a parábola inteira para vocês. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, entendeu? Meus amores, ó, é como eu já falei, né? Tornar a dizer, eu tenho certeza que ele tá aqui do meu lado, né? Porque ele apareceu no sonho para mim, dizendo que estava do meu lado pregando nas redes sociais. Meus amores, é o que eu tenho pra dizer. Digo para vocês, digo para ele que tá aqui presente, aqui mais eu, né? Eu digo, meus amores, que só ele ter ido pra cruz, ter morrido por mim já é o suficiente. Ele já não precisa, porque ele já me deu a salvação da minha alma, entendeu, meus amores? Pra mim já é o bastante, entendeu? E também, né, assim, eu peço muito a ele. Tu pede as coisas ao Yahweh, tu pede as coisas a Deus? Peço sim. A libertação pelo meu povo em Israel, peço libertação pelos meus irmãos em Cristo Jesus, que come do corpo dele, bebe do sangue dele. Peço libertação para a minha família, peço libertação para os meus filhos. Meus irmãos, eu peço muito, mas eu peço pelo povo, entendeu? Peço pelas pessoas que estão nos presídios, peço pelas pessoas que estão nos hospital. Meus amores, eu intercedo, não é pouco, não é muito, entendeu? Ai de nós se não tivesse pessoas que intercedessem por toda a humanidade. Ai de nós. Intercedo pelo meu povo brasileiro, intercedo pelas 12 tribos de Israel, intercedo sim, intercedo com certeza, entendeu? Porque no meio de vocês, né, ainda existe gente que teme a Deus, ainda existe gente que ainda o que acredita no Yahweh, entendeu? Tem que dizer que de vez em quando ele faz uma surpresinha, né? Vocês aparecem em sonho, entendeu? Eu só sei, meus amores, dizer que ele é um homem espetacular, maravilhoso. Como ele nunca houve, nunca haverá, entendeu?
Meus amores, eu encerrei essa parábola inteira pra vocês. Vou soltar um sonho pra vocês, tá bom? Outro sonho. Meus amores, agora eu vou soltar o sonho do Rosa. Porque esse sonho... Meus amores, eu já tive tanto do sonho. Eu vou soltar logo o sonho que ele me pediu. Olha, eu sonhei que eu tava assim, o meu espírito, ele tava tão alto, mas tão alto, mas tão alto. Assim como tivesse assim, já assim, onde os aviões passam, né? Que dá pra ver assim, um bocado de coisa assim na terra, né? Então, esse meu espírito tava lá, né? Nos ares, né? E eu olhando pra baixo. E eu olhando pra baixo. E eu olhando pra baixo, eu ouvi um estrondo muito grande. No estrondo que teve, a terra se rachou toda, mas ela se rachou em pedaços, sabe? Uns pedacinhos. Pronto, vocês não vão no rio seco? O rio, quando tá seco, tá cheio de pedacinho? Pois foi do mesmo jeito. Esse estrondo que deu um estrondo e a terra saiu se rachando todinha, ela saiu se rachando todinha. E ela saindo se rachando todinha, veio com o estrondo que deu, veio uma onda medonha de energia. Veio indo. E menino, ela atingia muitos cantos, mas era muitos cantos que ela atingia. Nesses cantos que ela atingia, vocês, meus amores, na hora que essa onda de energia veio, eu tava deitada. Da onde eu tava, eu me vi deitada dentro de uma rede, dormindo. E a onda de energia chegou. Na hora que ela chegou, que ela passou por mim, ela me matou. E eu me acordei. Então, vocês acham que não matou muitas pessoas? Não, também matou, Mary, com certeza. Uma grande destruição. E o que? Isso vai ser o quê? Um grande terremoto que vai ter. Vocês se preparem, é tempo de reconciliação, é tempo de... Esse sonho, Cristo o Messias, né, tava pedindo pra me soltar onde? Na igreja. Foi onde foi que foi tudo? Eu fui, eu não acabei soltando, porque eu fiquei assim tão... E ele ainda chamou, foi minha atenção. Mas ele tá certo, eu agradeço ele por ele ter chamado a minha atenção. Que é pra gente nunca esquecer do que ele fez por a gente, porque as pessoas esquecem, entendeu? As pessoas esquecem o que ele fez por nós, entendeu? Mas não devemos ser ingratos não, entendeu? Eu digo mais pra mim, né? Glória a Deus. Ele tá falando pra tu mesmo, né? É também pra mim mesmo, ainda falo pra outras pessoas, né? Que também tem pessoas que têm essas ordens também. Elas ficam com negligência perante a ele, né? Meus amores, encerrei aqui. Ó, como eu li esse versículo, né? Falando dos trabalhadores, olha o que é que Cristo, o Messias, o Iau, falou aqui nas Santas Escrituras. Mateus 10. E é a parábola da seara. Esse nome seara, ele me mostrou no céu. Esse nome seara, ele me mostrou no céu. E eu vinha do meu trabalho, já era assim, de tardezinha, eu vinha do meu trabalho, né? Aí eu parei a moto e fiquei olhando pro céu. Eu olhando pro céu, né? Eu achei uma letra tão linda no céu, que ele colocou, mas uma letra tão bem feita. Aí eu fiquei tentando ler e eu não consegui. Aí eu peguei e disse assim, eu vou filmar e eu vou, pra mim entender, pra mim pesquisar o que é que ele tá querendo se comunicar comigo. Sabe o que eu fiz? Eu filmei e eu tô com ele no meu celular até hoje. Aí, meus amores, eu filmei, né? Mas eu já tava, eu fiquei com medo porque já tava escurecendo, eu tava vindo sozinha numa pista, né? Aí eu peguei e disse assim, eu vou filmar, quando eu chegar em casa eu vou ver o que é que ele quer se comunicar comigo. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz o que eu tava pensando, eu filmei, só que quando eu filmei já tava se apagando, entendeu? Do céu, mas dá pra vocês entenderem, entendeu? Meus amores, é mesmo que eu tava vendo, porque eu vi de olho aberto, que tem pessoas que pensam, não, é um sonho dela, foi sonho não, isso aqui foi real. Assim, o acordado, ele colocou um nome no céu pra mim, entendeu? Ele já colocou uma porta no céu pra mim, a porta é a coisa mais linda, glória a Deus. É a porta que nós vamos passar, vocês vigiam pra vocês passar por essa porta. E, meus amores, muita mais coisa ele me mostrou. Tem coisas que eu solto pra vocês na internet que ele me mostrou, entendeu? E eu solto pra vocês, né? Mas nem mesmo assim vocês creiam nele, né? Glória a Deus, porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Se vocês examinassem, vocês criam. Deixa eu ler esse versículo aqui. Vou ler 1, 2, 3, 4 versículos. É 4 versículos. Todos os 4 versículos é importante. Que também tem quase a mesma coisa do que daquela palavra inteira que eu li pra vocês, dos trabalhadores da vinha, entendeu? Os trabalhadores de Jesus, os trabalhadores de Iau, os trabalhadores do Iau, do Messias, os trabalhadores do Messias, entendeu? Ó, e percorria o Iau, toda a cidade e aldeias, ensinando nas
sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. Vocês acham que Cristo, o Messias, estava parado ou Cristo estava colocando o evangelho, espalhando pelo meio do povo de Israel? Ele estava espalhando. Em aldeia, em cidade. Tem pessoas que recebiam, tem pessoas que não recebiam, mas ele faz o que ele estava determinado a fazer, né? Continuando. E vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andavam desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Desse jeito, essas pessoas estavam antes do Messias vir. Quando o Messias veio, que fez um sacrifício, tudo mudou. Agora o Messias já vem para buscar esse povo na face da terra, entendeu? O povo de Israel, vocês alertam, o Messias já está vindo pela segunda vez, entendeu? O último aqui, já falta 2, deixa eu ler. Então disse ao seu discípulo: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele está dizendo que é poucas pessoas que semeiam a palavra dele. É poucas pessoas que fazem o que nós estamos fazendo, entendeu? Que apareçam mais pessoas que falem mais da palavra dele, entendeu? Rogue, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Meus amores, encerrei para vocês, viu? Encerrei para vocês. Eu li uma parábola inteira para vocês. Versículo 35, 36, 37, 38. 4 versículos de grande importância que as pessoas abandonaram, né? Principalmente aqui no livro do Apocalipse, né? Que no tempo que nós estamos já caminhando para as últimas gerações, para a última geração, como tem escrito no livro do... É aqui mesmo, deixa eu mostrar aqui. Não, pera, já passei, foi demais. Deixa eu ler aqui um pedacinho, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, nós somos que a última geração, né? As outras gerações, nós somos a última geração, entendeu? Poucos tempos, né? Glória a Deus. Meus amores, ó, o último versículo aqui é Mateus 24 e o versículo 34 que eu li para vocês, e vou ler o versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele fala igual o Deus de Israel. Meus amores, ele fala, não, ele é o Deus de Israel. Ele fala igualmente como ele sempre foi citado no Antigo Testamento, entendeu? Aqui, ó. Só por essa palavra que já dá pra gente saber que quem estava falando aqui era o Deus de Israel. Porque ele diz assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus amores, ele está falando que passa o céu, passa a terra. E no Antigo Testamento tem falando sobre essa passagem também. E nem assim mesmo as pessoas, por um versículo dá para vocês entender tanta da coisa e vocês não entendem. Entendeu? No Velho Testamento também tem falando sobre isso. E as pessoas nem assim mesmo não reconhecem, entendeu? Por quê? Porque não procurava. Como eu amo de espírito e em verdade, eu amo o meu amado, ainda abre os olhos de vocês, né? Para que nós se livre da fornalha de fogo. Mesmo que tem isso nas suas escrituras. Meus amores, eu acho que eu até passei. Encontrei uma página aqui toda riscada. Pronto. É ela, achei. Porque é mais fácil de eu achar quando ela tá toda marcadinha, entendeu? Ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Muitas pessoas vão ser colhidas agora no arrebatamento para ser lançado aqui na fornalha de fogo. Eu vou continuar lendo para vocês entenderem. Li o versículo 40, agora eu vou ler o 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles os colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Todas as pessoas que causam escândalo com a palavra de Deus, todos vocês vão ser retirados da terra. E também aquelas também que causam iniquidade, entendeu?
e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vão lançar vocês aonde? Numa fornalha de fogo. E ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Um canto desse é bom? É não, porque é um canto que é onde tem lavareda de fogo. Claro, com certeza. Ó, lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Então, uma fornalha... Meus amores, eu entrei numa fábrica que faz tijolo. Eu entrei na fábrica que faz tijolo, lá tem umas lavaredas de fogo medonha. É quente, ela é quente, a gente passa mal, só em estar perto a gente passa mal. Já pensou, meus amores, vocês tendo uma fornalha de fogo? Então, aí ninguém quer isso para suas almas, mas também ninguém procura se santificar. Ninguém procura andar conforme a vontade de Deus, entendeu? E outra coisa, lá haverá pronto. Pronto por quê? Porque vocês estão sendo queimados, vocês estão morrendo de chorar lá dentro. E mais algo, ainda vai ver o quê? Ranger de dentro. Por quê? Porque vocês estão sentindo dor. Mas nem assim a gente pregando a palavra de Deus abertamente, nem assim vocês se arrependem. Nem assim vocês se voltam para Ele, entendeu? Meus amores, toda a vida eu preguei o evangelho assim. Muitas pessoas me ignoram e dizem que teu evangelho é muito duro. Eu sei que ele é duro, foi por isso que Jesus foi morto, porque foi por isso que o Iau foi morto, porque as palavras dele eram duras. Entendeu? E ele foi morto por aquelas pessoas que tinham também a palavra de Deus, entendeu? O Iau, o Messias, o Cristo foi morto porque as palavras dele eram duras. E eu também falo do mesmo jeito. As pessoas dizem, quando eu vou para a igreja falar, tua pregação é muito dura. Não, meus amores, não é dura não. Dura é o fogo do inferno, lá queimando as pessoas para sempre. Vão ser tiradas de lá só no dia do juízo. E as pessoas que fazem pouco caso, entendeu? Isso aqui que é horrível, isso aqui que é dureza. Mas vocês preferem experimentar, né? Tá lá na sua vontade, entendeu? Eu não, jamais não. Eu sou mais obedecer, entendeu? Eu sou mais obedecer. Eu li pra vocês Mateus 13, versículo 40 e o versículo 41 e dali o versículo 42. Pequenininho, mas tem uma grande importância. Se vocês colocassem isso na mente de vocês, vocês tinham medo. Como Jesus mesmo, como o Iau mesmo disse, vocês é para ter medo de Deus mesmo. Porque o homem mata só o corpo, mas Deus mata o corpo, mata a alma, ainda dá fim no espírito. Só para vocês entenderem, viu? Quem falou foi o quê? O Iau. Quem falou foi o Messias, que já está vindo pela segunda vez. Vocês alertam, povo de Israel. Quantos antepassados de vocês não estão no canto desse? Metade, né? Falando isso. Meus amores, só tem dois caminhos. Um para o reino do céu, outro para o, né? Vocês sabem, né? Vocês conhecem a história do Messias muito mais profundo do que eu. Quer dizer que eu conheço também, tenho bastante entendimento, porque é ele que me dá, né? Meus amores, nenhum entendimento vem da gente, tudo vem do céu. O rei Salomão, aquele livro de Cantares, a ideia dele é de Deus. Vendo os pensamentos dele, não vendo os pensamentos do homem, não. Que nem o homem sabe, nem cortejar uma mulher direito não sabe, entendeu? Nem tão pouco sabe elogiar como ele elogia, entendeu? Então, meus amores, é por isso que eu falo. Aí vocês vão me odiar, mas não, mas tem homem que ainda... Tem homem... E esses homens que são igualmente... que tem uns pensamentos iguais aos pensamentos de Deus, essas pessoas, elas são o quê? Falaram como se fossem pessoas assim, que não fossem desse mundo. Tem pessoas que ainda são assim, que ainda têm assim, esses mesmos sentimentos que Cristo tem, entendeu? São uns grandes homens, né? Tem uns grandes homens, tem uns homens que são maravilhosos mesmo. Ou sabe por que eu elogio vocês? Primeiro eu elogiar ele, entendeu? Pra depois eu chegar a falar sobre vocês. Primeiro o elogio foi pra ele, por último foi pra vocês, entendeu? Porque se vocês são a imagem e semelhança dele, então você tem que puxar também, sabe o que? É o caráter dele, entendeu? O caráter dele é forte, maravilhoso, né? Por isso que ele é conhecido como o leão da tribo de Judá, né? Então, meus amores, eu encerrei pra vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. E o Iau ama vocês. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o versículo que fala justamente sobre esse nome dele, que foi apagado das Santas Escrituras, porque já estava escrito, tinha que se cumprir, né? E já estava escrito, era antes dele padecer. Foi no Antigo Testamento que estava escrito isso. Para vocês verem, no Antigo Testamento já estava escrito, eles só fizeram, o povo só fizeram cumprir o que estava escrito, mas assim mesmo ainda me doeu. Mas graças a Deus que nós descobrimos. Vocês sabem como foi que eu descobri? Eu disse assim, meu Deus, eu encontrei esse versículo, a primeira coisa que eu disse assim, qual é o teu nome? Não, porque eu sei que o nome dele é Deus, mas eu queria saber o nome dele aqui na face da terra, como era que ele
era chamado, né? Então, assim, meus irmãos, sabe o que foi que ele fez? Ele colocou no céu pra mim. Eu poderia ter gravado pra postar pra vocês. Será que ele me permitia, né? Mas então, ele mostrou um Y, um A e um U. Aí eu peguei e disse assim, esse é o nome dele, glória a Deus. Aí eu fiquei tão alegre. E quando eu escuto as músicas com o nome dele, o meu espírito hoje está todo... Ele tá maravilhoso. De manhã eu tava chorando, agora eu tô com maior alegria. Só porque eu vi muitas pessoas fazendo um hino a homenagear ele, falando o nome dele. O nome dele que foi o quê? Deixa eu ler pra vocês. Pra vocês entenderem do que é que eu tô falando, porque se eu não mostrar, vocês não vão entender nada. Procura aí na tua Bíblia, na Bíblia que tu quiser, né? Todas as Bíblias são igual, né? Só se você estiver arrancado, mas então, todas são igual. A do católico, a do evangélico, até as do também do, como é o nome dele? Do povo judeu, né? Então, ó, é o povo que eu amo, o povo judeu, eu amo o povo judeu. Sabe por que eu amo eles? Porque eu amo o povo de Israel, porque o povo de Israel é onde nasceu o meu grande amor, a minha salvação, o dono da minha alma, o dono do meu espírito, o dono do meu corpo. Foi lá que ele nasceu. Ele não falou, ele falou declaradamente. Depois eu solto esse versículo aqui no final que eu vou soltar isso, tá bom? É porque vocês veem como né? Então, vou me acalmar. Glória a Deus. Bora lá, Jeremias 12, o versículo 19. Preste atenção para vocês verem como eles mudaram o nome dele, porque já estava escrito e eles tinham que mudar, entendeu? Que era para poder que se cumprisse, né? Por que, meus amores? É porque já estava escrito, porque Deus já tinha visto que ele ia mudar. Foi por isso que ele deixou logo no livro por isso que ele deixou logo no livro de Jeremias escrito, entendeu? É só vocês lerem. Vocês vão ver que está falando dele, está se tratando dele. Preste atenção, E eu era como um cordeiro, como um boi que levavam a matança. Aqui já me dá logo vontade de chorar, porque trataram ele como um animal, um grande rei, rei do céu e rei da terra. Trataram ele como um animal. E eu querendo beijar pelo menos os pés dele aqui na terra, e as pessoas fizeram isso com ele, né? E me dá logo uma dor no coração, né? Deu vontade de chorar. Eu vou repetir de novo, E eu era, aqui ele tá falando, E eu era como um cordeiro, deixa eu repetir, meus amigos, porque a vontade de chorar já começa a enlinhar tudo, E eu era como um cordeiro, como um boi que levavam a matança. Não trataram ele não como um animal, trataram, mas foi pior. Porque não sabiam que maquinavam propósito contra mim. Tá vendo? Continuando. Aí eu lembro, já dá vontade de chorar. Dizendo, destruiremos a árvore. Cristo não é árvore, não? No livro de Mateus mesmo tem dizendo que ele é o que? A árvore. Depois eu saio daqui e vou mostrar lá pra vocês. Dá vontade até de chorar. Destruiremos a árvore com os seus frutos. Os frutos, quem eram? Os discípulos. Os frutos eram os discípulos. E a árvore era o quê? Iau, o Messias. Cortemo-lo da terra dos viventes. Foi isso que eles fizeram. Primeiro eles fizeram o quê? Cristo. Tiraram Cristo, o Messias. Tiraram o Messias da terra dos viventes. Aí com 3 dias ele ressuscitou. Glória a Deus. Aí você já vê como o meu semblante mudou? Aí ele subiu ao céu, né? Glória a Deus. Vivinho da Silva, ainda ficou uns tempinhos por discípulo dele, né? Glória a Deus. E deixa eu continuar aqui, Cortemo-los da terra dos viventes e não achar mais memória do seu nome. Por que nós só conhecemos o Iau como Jesus? Será que o nome dele era Jesus mesmo? Claro que não, porque já está escrito que o nome dele não era esse, foi que vocês colocaram. E eu ainda descobri até o significado disso. Se vocês tratam ele como uma pessoa, parece que o significado desse nome de Jesus, em outras línguas, sei lá, como a pessoa fala, né? Então, disse que é porco. Ele foi contaminado, sabe com o quê? Com o meu pecado, com os pecados de toda a humanidade. Tudo em cima dele. Por isso que ele foi mesmo, igualmente vocês disseram. Mas ele era um homem santo, um homem digno. Foi por isso que ele ressuscitou em 3 dias. E subiu o quê? Ao céu. E ainda passou uns tempos com os discípulos ensinando as coisas aí. Depois foi ao céu, entendeu?
Porque tá escrito, eu tô lendo porque eu tô falando porque já tá escrito, entendeu? Mas assim mesmo, vocês o que apagaram a memória do nome dele, porque tá escrito aqui. A árvore é quem? A árvore é o quê? É o Cristo, o Messias, o Iau. E os frutos é os discípulos dele. É João, Mateus, Lucas, os discípulos dele. Tomé, os discípulos dele. Vocês fizeram isso com ele. O povo de Israel, o povo os antepassados, sem ser dessa geração agora, os antepassados do povo de Israel fizeram isso com ele. Entendeu? Aí, essa geração contém esse sangue. A gente, ora, o que eu falo pro povo de Israel? Ora, se humilha mesmo, ora, se humilha, porque tá vindo a vinda dele. E a vinda dele não vai ser como vocês pensam, não. Ai, vai só sumir um povo, não. Vai ser uma grande destruição. Alerta vocês. Povo de Israel, se alerta. Se arrepende-te. Começa a jejuar, pedindo perdão. Ele é longânimo em perdoar. Ele é longânimo em perdoar o ser humano. Ele é longânimo, somente no povo que tem promessa. Aí que ele perdoa mesmo. Se ele perdoa até o povo que não tem promessa, avalia o povo que tem promessa. Só que nós temos promessa, por quê? Porque nós comemos do corpo, bebe do sangue dele, entendeu? Nós já temos uma aliança com ele. E então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. E nós aceitemos o sacrifício dele. O povo de Israel, do mesmo jeito, eu digo a vocês. Colhe o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se vocês não colher, então, só Deus, é só o Iau mesmo para ter compaixão da alma de vocês, entendeu? Quem dera se vocês chamem por ele, clamem por ele, entendeu? Porque as pessoas que não estão inscritas com o nome no sacrifício do Cordeiro, no juízo, como vocês sabem que vai ter um juízo para toda a humanidade. No juízo final, essas pessoas que não foram achadas escrito com o nome no livro do Cordeiro, que foi crucificado em Israel, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, entendeu? Não aceita isso para a alma de vocês, não. Já basta os antepassados de vocês. Vocês são uma geração nova. Eu vejo que tem muito homem, tem muitas mulheres maravilhosas, cujas essas rosas são tudo de Jesus, né? Tudo do Iau, né? Eu já estou acostumada com o nome dele assim, meus amores, porque foi ele que não precisou nem ninguém me confirmar nas Santas Escrituras. Na hora que eu peguei esse vídeo, eu peguei assim, qual é o teu nome mesmo? E ele pegou, colocou no céu. Pra mim, ele colocou no céu, pra mim, o nome dele. E eu chamo ele, é Iau. O nome dele é Iau, entendeu? Aqui ainda tá desconfirmando o que fizeram, entendeu? Deixa eu repetir, cortar o emo da terra dos viventes, não achará mais memória do seu nome. Não fizeram isso, não? Fizeram. Com certeza fizeram. Se estava escrito, profetizado, fizeram, com certeza. Mas o quê? Olha o que tá surgindo esperança. Tá surgindo esperança agora no final dos dias. Entendeu? Meus amores, bora lá pro livro do Apocalipse para me mostrar a vocês. Vocês não colocar o nome de vocês no livro da... Se vocês não colher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, a alma de vocês está sentenciada para sempre a viver no lago de fogo. Ninguém quer, ninguém pretende. Faz algo pela tua alma. Ei, tudo isso aqui passará. Passará carro, casa, passará tudo. Menos as palavras dele. Se tu não se apega nas palavras dele, eu me apego. Com o corpo, com a alma, com o espírito, com tudo. Ainda clamo por vocês, né? Para que vocês se arrependam e se voltem para ele. Enquanto ainda pode se achar, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas vão herdar isso aqui. Essas pessoas que não aceitaram o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, que não aceitaram o sacrifício do Messias, vocês vão herdar isso aqui para toda a eternidade. Mesmo ninguém quer isso para nós, não. Corre atrás. Vai com a igreja, vai com o templo, confessa o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e acolhe. Acolhe e permanece. O Messias é o caminho para o reino do céu. Porque de lá ele veio, está levando as pessoas para lá, entendeu? Depois que ele fizer novo céu, uma nova terra, nós voltaremos para reinar aqui, se multiplicar, né? Como está escrito, né? Eu falo isso porque está escrito, eu já li, né? Eu só falo que eu já li, entendeu? E mais algo que eu vou dizer para vocês. Vocês que não foram achados escritos no livro da vida,
a sentença de passar pelo dano da segunda morte. Vocês têm pavor da primeira morte, vocês não vão ser ressuscitados para morrer a segunda vez. Mesmo dia que tem isso, tem escrito no livro do Apocalipse. Bora lá? É Apocalipse 20. Olha, escrito no nome do livro da vida é Apocalipse 21 e o versículo 15. Versículo 15. Apocalipse 21, versículo 15. É Apocalipse 20 e o versículo... Qual é o versículo, Jesus? Eu vou ler o versículo 14, ó. Presta bem atenção, é o 14, é o versículo 14. Ó, deixa eu ler aqui o versículo 20, Apocalipse 20 e o versículo 5, ó. E os mortos, ó, eu vou repetir de novo que eu tô gaguejando. Mas os mortos, ó, eu vou repetir de novo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Você está vendo? Essas pessoas que vão morrer agora no arrebatamento, elas só vão ressuscitar após se cumprir os 1000 anos. Vocês querem? Não, eu quero isso pra mim não. Corre, aceita o sacrifício que o Messias fez na cruz do Calvário. Corre, aceita. Esta é a primeira ressurreição. Essa aqui vai ser a primeira ressurreição. Agora, a ressurreição do arrebatamento. Agora, no arrebatamento, as pessoas vão ser ressuscitadas. Aquelas que acolheram o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E aquelas que, o quê? Que permaneceram fiel, firme e não abriu mão da salvação da alma de vocês. Vocês vão ser ressuscitados. Os mortos já estão lá com ele. A alma delas, né? O corpo está aqui na terra, mas a alma está lá com ele. E então, e essas pessoas que dormirem com Cristo Jesus, fazendo a vontade dele aqui na terra, elas serão retiradas do sepulcro agora na vinda do Messias. Na segunda vinda do Messias, elas vão ser retiradas do sepulcro. E elas vão o quê? Não passa mais pelo dano da segunda morte. Vão passar o dano da segunda morte esses que não aceitaram Jesus, entendeu? Preste atenção. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Vai ter duas. Essa é a primeira. O versículo 14. Eu li o 15. Agora eu vou ler o 14. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Você está vendo aí? Essa é a segunda morte. Isso aqui é o quê? Essa daqui, esse versículo 14, é justamente quando as pessoas estiverem sendo julgadas. Aí vão ser ressuscitadas para quê? Para passar pelo dano da segunda morte. Meus amores, primeiro é muito cruel. Mas ele não deu tanta oportunidade a vocês. Por que vocês jogaram fora? Por que vocês estão estragando a oportunidade que vocês têm de se livrar disso? Vocês estão vendo que está escrito no livro do Apocalipse. Por que vocês não temem? Então pronto, né? Eu já entreguei, a mensagem já entreguei, tá entregue. Eu solto para vocês porque eu vejo que muitas pessoas são enganadas. Tem pessoas que estão no abismo, elas queriam uma oportunidade. Elas queriam uma chance de estar aqui na terra para fazer tudo diferente. Essas pessoas, se essas pessoas tivessem uma oportunidade, essas pessoas, elas faziam o quê? Elas eram as pessoas mais santas da face da terra. Igualmente elas não iam ter. Por quê? Porque elas sabiam o que elas tinham passado. Elas jamais iam querer passar de novo. Aí elas o quê? Elas iam se santificar corpo e alma para quê? Para o Iau, para Deus, entendeu? E as pessoas aqui na terra têm chance, têm oportunidade de jogar fora. Jogar fora. Meus amores, eu amo vocês. O Iau ama vocês. O Iau chama vocês o reconciliamento, que é o Cristo, o Messias. Chama vocês o reconciliamento. Fui. Já tá de tardezinha, dou uma boa tarde e uma boa noite. Fui.